Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta palavra, antes que nós saímos daqui, vai entrar no seu espírito, entrar no seu coração e nunca vai mais sair. Amém? Eu sou o pastor Felipe e agora irei uma honra de poder ministrar para vocês esta manhã. Amém? Agora você sabe, todo mundo sabe, o mundo de hoje, ele mudou. Tem nada mesmo que ficava 3 anos atrás, mais ou menos. Está tudo cabeça para baixo. Deus, ele sacudiu o mundo. Ele, até o centro da terra, ele sacudiu tudo. Tem nada de novo. Está tudo diferente. Está tudo bagunçado, se eu posso usar esta palavra. Mas nós precisamos de se adaptar a essa situação nova. Eu acho que já tem bastante pessoas que passaram e que são já sobre os pés deles bem. Nós somos agora, como que vou falar, morando dentro de um tempo internet. Está tudo online, está tudo, tem nada mais pessoal, é muito fora, isolado, entendeu? Então, essa traz dificuldades muito grandes. As companhias estão fechando, você perde às vezes seu emprego, os salários não diminui a mesma quantidade de dinheiro, somente que o poder do dinheiro não tem mais para comprar carne, para comprar o aluguel, para um monte de coisas. Mas eu tenho notícias para você, porque nada mudou. Nada mudou, é ainda a mesma coisa. Quando nós pensamos, quando o povo de Deus estava no Egito, Deus pegou eles do Egito para trazerem para a terra de Canaã. Eles passaram 40 anos no deserto. Imagina o que eles estavam pensando neste momento. Meu mundo está bagunçado, eu não sei mais o que fazer, nós não temos comida. Eles estavam reclamando. Às vezes estou hesitando porque em inglês aqui na minha cabeça tem a traduzir, tá bom? Okay. A vida deles estava mudando completamente. E quando eles saíram do deserto, eles chegaram lá, perto do Jericó, eles tinham conquistado uma terra que eles desconhecida completamente, uma situação completamente nova de novo. É a mesma coisa conosco. Nós somos aqui de frente de uma situação completamente diferente e nós precisamos sobreviver. E é lá que nós precisamos de fazer que Deus, Ele está conosco. Nós não precisamos de ter medo. Nós não precisamos de ser ansioso do futuro. Porque o Senhor, teu Deus, está contigo para onde quer que andar. Sempre Ele vai estar contigo. Sabe, eu gostaria também de falar uma coisa, porque muitas pessoas pensam que Deus fala que Ele vai estar com você o tempo todo. É uma promessa que Ele fez. Somente que na Bíblia, na palavra dEle mesmo, muitas vezes, tudo é condicional. Eu faço uma promessa, diz Deus, mas você vai fazer isso. Certo? E agora, se nós olharmos estes versículos de Josué, capítulo 1, versículo 7, você pode ler, eu vou pegar o texto em português aqui. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Veja bem essas palavras. Ser forte é um comando de Deus. Seja corajoso, é um comando de Deus. Ele fala, não se preocupa, continua como você sempre está fazendo. Forte, corajoso. Mas você tem a observar, em outras palavras, a obedecer as leis que eu dei para você. Eu te mandei mandamentos, eu te dei estatutos, eu te dei regras. Segue eles, observe eles. E depois ele fala o seguinte, no mesmo versículo: dele não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Em outras palavras, obedece.
E quando eu falo uma coisa de ir reto, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não escuta o que está acontecendo no mundo, não se preocupa, faz o que eu te diga. Fala o Senhor. Certo? É importante isso que nós entendemos, que quando Deus manda um comando, nós precisamos de obedecer. Porque dependendo da nossa obediência vem a bênção. Se nós não obedecemos, cuidado, não é que Deus não dá a bênção. Deus dá a bênção sempre, sempre, em todo o tempo. Ele abençoou todo mundo o tempo todo. O problema é que nós recusamos de receber esta bênção. Nós recusamos por desobediência. Nós colocamos uma barreira entre a bênção e nós. É por isso que nós precisamos de obedecer. Senão nós não vamos receber esta bênção. Você quer receber uma coisa de Deus, a primeira coisa que tem a fazer é obedecer. Tem outro exemplo muito, que todo mundo na Bíblia, todo mundo na palavra de Deus conhece, que o diabo fugirá de você, certo? Mas tem um pedaço antes. A primeira coisa é obedeça a Deus e o diabo fugirá de você. Amém? As pessoas esquecem a primeira coisa. Okay? A mesma coisa aqui. Tem a fazer que Deus manda. E a partir do momento que você faz isso, Ele fala que Ele vai estar com você. Próximo versículo, Ele fala o seguinte, versículo 8: Não se aparte de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ok? Ele fala novamente. Esta palavra a palavra de Deus, a Bíblia, todos os versículos, não se aparte da tua boca. Você tem a conhecer a palavra de Deus, porque você precisa de falar a palavra de Deus. E não é só falar para o vizinho, não é só falar em evangelismo, é falar para o mundo espiritual. Quando você confronta o problema, tem um versículo lá que existe, dependendo da situação, você tem um versículo que é adaptado para combater a situação. Se você não conhece a palavra de Deus, não tem jeito de poder batalhar espiritualmente, porque você não sabe o que falar. Não esquece que o mundo dentro do qual nós vivemos é um mundo espiritual. É um mundo que não tem ferramentas, senão a palavra. Deus criou o mundo através da palavra. Ele não usou ferramentas, ele não usou um martelo, chave de fenda, uma coisa assim. Não, ele falou, haja luz, e tinha luz. Nós somos criados na imagem de Deus. Em outras palavras, nós temos este mesmo poder que Deus. Cada palavra tem poder. A palavra pode criar ou destruir. Tem vários lugares na palavra de Deus que ensina isso. Este não é o assunto de hoje, mas eu quero que você se lembre disso. Tudo que sai da sua boca aconteça. Então, você tem a falar a palavra de Deus, porque são palavras certas, que não vão atrapalhar, mas que vão abençoar. Amém? Ele fala em fazer, ele repete no versículo 8, que ele falou no versículo 7, para que você observe de fazer tudo o que está escrito nesta palavra. Ele fala, e este vai fazer que seus caminhos são prósperos. É já uma promessa. Mas no versículo 9 ele fala, não te encomendei, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem seja terrificado, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. O Senhor não te deixa. Se você faz isso, observar os mandamentos, fazer aquele, falar a palavra de Deus, as situações e conhecer a palavra de Deus, você vai ser abençoado e Ele vai estar contigo para onde quer que você anda. É esta a situação. Obedecer primeiro e você está tranquilo. Deus está contigo.
Você tem a falar que você não está com medo de nada. Você não está com medo de nada, porque o Senhor, teu Deus, está contigo. Para onde quer que andar? Se eu quero que você repete isso, fala comigo, por favor. Eu sou forte. Eu sou corajoso. O Senhor, meu Deus, é comigo. Para onde quer que eu ando? Repete novamente isso. O Senhor, meu Deus, é comigo. Para onde quer que eu ando? Oh, glória! É difícil de fazer isso. É óbvio que está difícil. Não tem nada de fácil. É uma luta de cada minuto. É um fato. Mas vamos simplesmente falar sobre tem um segredo na realidade. Esse segredo é simplesmente a fé. Você tem que ter fé, você tem a crer que Deus vai ser contigo a todo momento. Se você não acredita, não adianta de falar dessa palavra. Você tem a acreditar. E se você começa a ter dúvida sobre essa situação, é que você não tem fé. Porque a ansiedade é contrário da fé. Você tem a falar, Deus está comigo, sabendo que Ele está do teu lado. Você pode imaginar um pai com um filhinho de 2, 3, 4 anos, 5 anos, que pega a mão do pai, que estão andando. Esse é você com Deus. Esse é você com Deus. Ele está lá. Às vezes, ele solta a mão do menino, né? Ele anda um pouquinho, o menino, Deus, ele está atrás do papai. Nosso papai do céu, a mesma coisa. Ele está conosco mesmo, se não possamos ver. E Ele lá o tempo todo. E como sabemos isso? Simplesmente porque Ele falou isso. Ele falou. E a segunda razão porque sabemos isso é porque Ele prometeu. E quando Deus promete, sempre acontece. Condicionalmente. Se você faz o que Ele falou. Não esquece, nunca esquece isso. Nada pode acontecer para você. Nada de mal. Você está protegido, você está dentro de uma, como que eu vou falar, um carapace que está protegendo você. É Deus que está no teu derredor. E Ele manda anjos também para proteger você quando tem uma coisa, que seja um acidente na rua, nada acontece com você. Você é abaixo da proteção de Deus. Não se preocupa do que os outros povos estão falando. Não se preocupa que o mundo está jogando para você. Não se preocupa disso. Não se preocupa. As circunstâncias da vida, não se preocupa. Não se preocupa mesmo. Porque Deus, Ele está contigo. Então, se Deus está contigo, quem pode ser contra você? Ninguém. Ninguém. Também. Quando você tem um problema, uma situação problemática, então profecia, fala, é lá que a palavra interfere. Profecia, fala a teu problema, que esse problema não existe, que vai ser resolvido, que a situação não existe na realidade. Quando você tem uma doença, você vai, eu não tenho esta doença. Os médicos podem falar que tem uma doença, não, eles estão diagnosticando, mas se você não tem, eu já falei isso muitas vezes. Em outro momento, eu terei a oportunidade de testemunhar sobre isso na minha vida, e você vai perceber que Deus, o Senhor... Se você gostou deste vídeo, subscreve-se, pois isso ajudará na divulgação da Palavra de Deus através deste canal.